Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, daquelas cheias de provações, uma jornada perigosa e, no fim, uma intervenção milagrosa. Tudo isso tá lá, no livro de Tobit. E essa história, olha que curioso, ela não começa com uma, mas com duas almas, em lugares completamente diferentes, clamando aos céus ao mesmo tempo, num ato de total desespero. Vamos entender a situação. Em Nínive, temos Tobit, um homem super devoto, conhecido por sua caridade. Ele sofre um acidente bem bizarro que o deixa cego e, para piorar, todo mundo começa a zombar da fé dele. Enquanto isso, lá na Média, vive uma jovem chamada Sara. Ela é amaldiçoada e vive uma vergonha terrível. Ela já perdeu 7 maridos, todos mortos por um demônio na noite de núpcias. Os dois, sem esperança, pedem a mesma coisa a Deus: a morte. E é importante entender uma coisa: o sofrimento de Tobit não veio por falta de bondade, muito pelo contrário. A vida inteira dele foi um exemplo de fé e caridade, mesmo quando isso significava se colocar em um risco enorme. E o ponto crucial é que esses dois clamores vindos de lugares tão distantes não se perderam no vazio. Eles foram ouvidos. E lá nos céus, um plano começou a se desenrolar. Então Tobit, já achando que a vida dele tinha acabado, decide mandar seu filho Tobias para uma longa viagem. A missão? Recuperar um dinheiro que ele tinha emprestado muitos anos antes. Mas antes de o filho partir, Tobit entrega a ele a sabedoria de uma vida inteira. É praticamente um guia de como viver uma vida justa. Para ele, aquele era o seu legado final. E para uma jornada tão longa, Tobias precisava de um guia. E não é que ele encontra o companheiro de viagem perfeito. Um jovem que conhece o caminho, chamado Azarias. Só que, como a gente vai ver, tem muito mais nesse Azarias do que os olhos podem ver. E é aqui que a jornada dá uma virada bem estranha e decisiva, ali nas margens do rio Tigre. Imagina a cena. Tobias está lá, lavando os pés no rio, quando, do nada, um peixe gigantesco pula da água e tenta devorá-lo. Mas, seguindo a ordem do seu guia misterioso, Tobias enfrenta o peixe, luta com ele e o arrasta para a margem. Esse evento vai mudar absolutamente tudo. É aí que Azarias revela um segredo impressionante. Ele diz para Tobias guardar algumas partes específicas do peixe: o coração, o fígado e o fel. Porque, segundo ele, essas partes são remédios poderosíssimos para problemas bem específicos. Então fica a pergunta, né? Como é que um peixe, um simples peixe, poderia ter a solução para as preces de duas pessoas diferentes, que nem se conheciam? O objetivo da viagem era buscar dinheiro, mas está ficando cada vez mais claro que a missão ali era muito, muito maior. O guia então leva Tobias até a casa de um parente, Raguel, e lá ele o instrui a fazer algo bem ousado: pedir a mão da filha dele, Sara, em casamento. Claro, Tobias entra em pânico. Ele conhecia a história. A terrível história de Sara e dos 7 maridos que já tinham morrido na noite de núpcias. Mas é aqui que Azarias revela a chave para quebrar a maldição. Ele explica que o demônio, chamado Asmodeu, só tem poder sobre aqueles que se casam por pura luxúria, que tiram Deus do coração. Então, na sua noite de núpcias, Tobias segue à risca as instruções do guia e faz o ritual, queimando o coração e o fígado do peixe. Enquanto isso, Raguel, o pai da noiva, já estava do lado de fora cavando uma cova, só por precaução. Mas, na manhã seguinte, ele tem uma surpresa incrível. O casal está vivo e muito bem. Depois de celebrar o casamento, Tobias volta para casa. E ele não leva só a esposa e o dinheiro recuperado. Ele leva também a segunda parte daquela cura milagrosa que estava no peixe. Ele corre ao encontro do pai e aplica o fel do peixe nos olhos dele, exatamente como foi instruído. E o que acontece em seguida é simplesmente impressionante. Aquela cegueira que causou tanto sofrimento e desespero desaparece na hora. A visão de Tobit é completamente restaurada. Imagina a alegria, a gratidão. Tobit e Tobias, radiantes, oferecem ao guia metade de toda a riqueza que conseguiram como pagamento por aquela ajuda inacreditável. Mas o guia recusa o pagamento. E é nesse momento que ele finalmente revela sua verdadeira identidade. Ele não é Azarias, um simples homem. Ele diz: "Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistem na presença de Deus." Rafael então explica tudo. Ele conta que foi enviado por Deus para testar a fé de Tobit, mas também para curar ele e Sara do sofrimento.
Ele revela que todas as vezes que Tobit rezava, enterrava os mortos e era caridoso, era o próprio anjo Rafael que levava essas orações até Deus. A história de Tobit nos deixa com essa reflexão. A ajuda pode vir dos lugares mais inesperados. E às vezes, uma única jornada de fé tem o poder de curar não apenas um, mas vários corações partidos. Fica a pergunta: e se as maiores provações não forem castigos, mas uma preparação para uma bênção que a gente ainda não consegue enxergar?